Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Eu trouxe um quarto do Gazeta Esportiva com informações atualizadas do Palmeiras sobre essa punição do Abel Ferreira. Também o Facicani falando, sentando a lei no STJD. Tem informação da Nubank no Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Amigas e inimigos simpatizantes, Abel Ferreira é punido pelo STJD com 8 jogos de suspensão. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, considera o Abel muito esquentadinho, falta de ética na conduta desportiva durante jogos à beira do campo e reincidência. Desses 8 jogos de punição, 2 já foram cumpridos em forma de suspensão automática após os vermelhos que o Abel tomou diante do Fluminense e do São Paulo. Bastidores do julgamento. A defesa do Abel, advogada do Palmeiras, não foi autorizada a utilizar como prova um vídeo próprio do Palmeiras que mostra o contrário do que foi relatado na súmula quando o Abel foi expulso naquele jogo contra o Fluminense. O Abel não foi para cima do árbitro e teve de ser contido. O Abel Ferreira bateu boca, sim, com o quarto árbitro e auxiliar. Em compensação, o STJD autorizou como prova um vídeo desses meninos aí que fazem leitura labial e nem precisava, porque no jogo contra o São Paulo o Abel, expulso pelo Daronco, foi lá e falou pro Daronco: você é um cagão. Enfim, o Palmeiras entrou com recurso, entende que a punição é exagerada e efeito suspensivo a caminho. Pedido de efeito suspensivo para que o Abel possa, eventualmente, se esse efeito suspensivo for concedido ao Abel, trabalhar no jogo de domingo, no campo, contra o Corinthians lá em Itaquera. É brincadeira, né, galera palmeirense? Eu não acredito no que eu estou vendo, hein? É 2 pesos e 2 medidas no futebol brasileiro, dessa vergonha que é essa arbitragem brasileira e essa falta de ética, essa falta de vergonha na cara, né, galera? Pelo amor de Deus, eu acho que o Abel não vai estar em campo, na beira de campo, nesse jogo do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. Alex e do Garrafa, se vocês acham exagerada essa punição, porque foram 2 jogos pelas palmas irônicas ali, e esses 6 jogos por reclamar insistentemente com a arbitragem e xingar o árbitro. E uma das questões que o tribunal colocou é que até março de 26 foram 13 expulsões, sendo 30 cartões amarelos e 10 suspensões. Então eles estão querendo, e isso tudo que já aconteceu não tem feito com que o técnico Abel Ferreira modifique o comportamento. Por isso, uma punição de 8 jogos, mas já cumpriu 2. O que vocês acham? Que o Abel seria punido, todo mundo já esperava. Agora, a forma como o STJD criou esse veredito para o Abel de 8 jogos foi surreal, foi bizarro. Eu conversei durante o dia, inclusive, com alguns especialistas na área desportiva, e ninguém entende como é que o STJD conseguiu pegar um vídeo de um dublador que faz leitura labial para usar como prova cabal e que definiu a punição do Abel Ferreira. Juridicamente isso não tem sustentação e isso dá margem às pessoas interpretarem que há uma perseguição ao Abel Ferreira. Porque com certeza há uma perseguição contra o Abel Ferreira. Por que com os outros árbitros não é feito nenhum tipo de punição, hein? outros técnicos que fazem coisas semelhantes não são punidos com essa severidade como foi punido o Abel Ferreira. Eu quero ver a partir de agora se o Zubeldia, se o Fernando Diniz, que também é esquentadinho na beirada do campo, se outros técnicos que cometem o mesmo tipo de indisciplina vão ser punidos dessa forma, porque a última vez que o Abel tinha sido punido pelo STJD foi em outubro de 2023, há quase 3 anos. Então, por mais que ele tenha tomado muitos cartões amarelos e cartões vermelhos, ele não chegou a ser condenado pelo STJD. Então essa questão de reincidência é diferente na linguagem popular do que na linguagem jurídica. Então pegaram muito pesado com o Abel. Eu quero ver o critério a partir de agora. Me pareceu até que o pessoal que estava julgando eram pessoas com a característica do Abel, de forma exagerada, né? O Abel é um exagero à beira do campo. Eu não vou entrar no mérito se os 8 jogos acabaram sendo justos ou não. Eu só acho o seguinte: o Abel é um ótimo técnico, é um técnico que exagera à beira do campo, que prejudica o seu time quando não está à beira do campo, né?
Estava previsto já em algum tempo, demorou até para acontecer um gancho mais pesado, mas deve vir um efeito suspensivo. É muito provável que o Abel esteja, inclusive, no clássico contra o Corinthians, comandando a sua equipe. Fosse eu, a presidente do Palmeiras, que outro dia disse que os homens estão histéricos, né? Histéricos, acho que foi esse o termo, né? Teria uma conversa reservada. O Abel é o maior salário do técnico aqui no futebol brasileiro hoje, teto. É importante o Abel se conscientizar que ele tem que apenas realizar o seu trabalho. Ontem, já na coletiva de ontem, já estava fazendo pressão na arbitragem de novo, no VAR, dizendo que esse ano o VAR vai... O VAR da Libertadores, o VAR da Libertadores vai funcionar. Se referindo ao que aconteceu na decisão contra o Flamengo. Pelo amor de Deus, né, Garrafa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para de passar pano para essa arbitragem vergonhosa do Brasil e também para esse STJD que tem muitas pessoas lá que não tem caráter. Essa é a verdade. Então, para mim, o Garrafa está passando o pano. Tudo bem que o Abel é exagerado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que eles se equivocaram nessa punição aí contra o nosso treinador, galera. Aceita, já foi, né? A própria presidente do seu time disse que naquela partida contra o Flamengo não dá para jogar na conta da arbitragem. O Palmeiras não deu um chute a gol na decisão da Libertadores. Então, o Abel é o zero e vezeiro a reclamar com a arbitragem. Se foi justa ou injusta, é uma questão que a gente pode ficar aqui o dia inteiro discutindo. Você tem razão. Mas que vinha chegar, uma hora ia chegar uma pena grande para ele, e a caneta pesa mais. Olha, eu não discutiria. Ele é chato demais na beira do campo. Eu não discutiria o tamanho da punição se ela não tivesse vindo por um meio bizarro no teor jurídico. Não existe você pegar um vídeo extraoficial de um dublador para falar, ó, tá vendo? Essa é a prova cabal. Mas porque nem na súmula. Você... Exatamente, né, galera? Nada a ver, imagine pegar um vídeo desses, né? Engraçado que não deixaram o Palmeiras mostrar o vídeo para se defender, né, no caso. É engraçado isso, né, galera? Você quer absolver o Abel, aí é outra questão. Eu tô falando que eu não discutiria a punição se não tivessem usado esse vídeo. Mas não existe juridicamente isso. Gente, o Abel tava merecendo um gancho. Ele é chato pra dedéu na beira do campo, gente. Pelo amor de Deus. E ele xingou ele passa da conta. Alex, ele xingou de fato. Ele passa da conta. Ele dá uma espanada às vezes. Não, ele tá exagerando realmente. Ele tem ficado fora constantemente do banco de reservas por conta de suspensões. Mas que há também Alex, já chutar microfone, algo direcionado chutar microfone, empurrar jornalista, cinegrafista. O Abel exagera. O cara tá 5 anos aqui. Ele exagera e ninguém faz nada. Tá 6 meses no clube, faz o que o Abel fez. Então, mas ele faz, ninguém faz nada, pô. Hoje é o seguinte. Olha só a reação do Facicani com essa punição do Abel, galera. Se liga só no que o Facicani vai falar. Eu tô irritado. Eu tô puto da vida. E não é só com o primeiro tempo do Palmeiras, não é só com o tropeço, com o empate do Barranquilla. Não adianta tentar, não, porque o resultado foi bom. Não foi bom. O Palmeiras tinha que ganhar o jogo. O time do Barranquilla é um time horroroso. Mas eu tô irritado com as narrativas que estão sendo criadas de novo em relação ao Palmeiras, em relação à arbitragem, em relação ao Abel, em relação a tudo. Isso tá me deixando maluco de raiva. Pé da vida. E para quem acompanhou a primeira rodada da Libertadores, as estreias do Palmeiras e do Flamengo, e não viu o que aconteceu em Cusco e tentou trazer comparativo para Cartagena, na boa, vocês precisam de um exame, não é oftalmológico, talvez é um exame psiquiátrico. Vocês têm que entrar numa máquina de tomografia para ver se o Tico e Teco estão conversando. Porque brigar com a imagem, do jeito que as pessoas estão brigando, e criar narrativa depois em cima do Abel Ferreira, sobre essa absurda punição que foi dada, porque a punição que tem que ser dada para um técnico que reclama à beira do campo é ser expulso, cumprir a punição e volta no jogo seguinte. Já há um prejuízo para o time, acabou. Agora querer pegar o Abel de mártir de exemplo, de punição no futebol, com um bando de canalha, de safado que tem no futebol brasileiro e que ninguém fala uma vírgula, aí vocês estão de sacanagem, vocês estão testando a minha paciência. Vocês estão testando a minha paciência. Então, se é isso que vocês concordam comigo, deixem likes aqui. Que a Vic também tá louco para fazer desabafo em relação a isso. Tá aqui ao meu lado já espumando de raiva. Porque o que é certo. Falar quando o Palmeiras vai mal, falar quando o Abel escala mal, falar quando ele toma
atitudes equivocadas, tudo isso aqui nós somos justos. A gente fala sempre com imparcialidade. Agora, quando existe covardia em relação a um personagem e fecham os olhos para outros absurdos que acontecem no futebol brasileiro... Exatamente, galera. Absurdo que aconteceu recentemente, né? Na Libertadores da América aí, né, galera? O Bruno Henrique nem poderia participar daquele jogo, né? E... então tem muitas coisas que acontecem no futebol que não dá pra entender. Porque o Bruno Henrique, a gente sabe o que aconteceu. O jogador do Flamengo aí participou, né? Teve participação aí, se envolveu em jogos de apostas aí. Não aconteceu nada com ele. Não teve nenhuma punição. Então não dá pra entender, né? São 2 pesos e 2 medidas, como eu falei no começo do vídeo. É inacreditável o que fazem com o Palmeiras. Aí o buraco é mais embaixo. E aí não é que eu sou advogado do Abel, do Paulo, eles não precisam de mim para isso. Mas eu sou advogado, entre aspas, jornalisticamente falando, do que é justo na nossa profissão e no futebol brasileiro. Porque antes do Abel, tem um monte, repito, de canalha, safado, vagabundo, bandido que atua nos bastidores do futebol brasileiro e que ninguém aponta um dedinho. Fica todo mundo com o rabinho entre as pernas. Da complacência jurídica, da importância jurídica, né? Porque eles falam como se fossem cardeais das leis aqui do país. Os auditores se acham os escritores dos códigos de ética e da legislação brasileira. Eles se acham tudo isso. E eles usam como prova um influencer que a gente nem sabe qual é a real dublagem do momento. Que se o cara faz assim, ó, o cara pode inventar qualquer palavra por ali. Bolo, cocô, sei lá, você não sabe. Aí o cara, por um movimento labial, ele tá designando o que o cara fala. Isso é uma prova para a justiça brasileira, para vocês verem o nível em que estamos nesse país. Olha o circo em que está o país. Cadê a perícia oficial para fazer uma análise? O cara pode até falar, mas tem uma perícia oficial para tal. Você pegar um meme de internet, olha o nível da auditoria do futebol brasileiro. Eu assino embaixo das suas palavras, coloco até como um acréscimo, um complemento. Quando saiu ali a punição, quando foi relativizado ali o fato do Bruno Henrique, me causou uma grande revolta, porque ele passou além da situação, né? Ele foi além de uma questão toda ética envolvida. Quando você se fala de bets e você tem ali informações privilegiadas, quando você age dessa forma, não é apenas a questão das 4 linhas, né? É a questão de toda uma ética envolvida. Exatamente o que ela falou ali, galera. Foi o que eu falei no começo do vídeo, né? O Bruno Henrique se envolveu em jogos de apostas aí e não aconteceu nada, né? Jogador do Flamengo, né, galera? Não aconteceu nada com ele. Já pensou se fosse um dos jogadores do Palmeiras? Talvez estaria até preso, né? Porque qualquer coisinha já estão punindo o nosso técnico, já estão punindo nossos jogadores. Então é brincadeira a falta de coerência, a falta de caráter, né, galera? Porque com o Palmeiras as coisas são totalmente diferentes, né? Com o Palmeiras os caras fazem de tudo para prejudicar o Palmeiras. Essa é a verdade, é uma perseguição contra o Verdão. Aí é muito engraçado quem defende essa questão de ética, essa questão de postura, essa questão de falta de respeito, e a partir do momento que é passivo com uma situação tão grave que foi quanto ao jogador do Flamengo. E por que eu falo isso? Porque a revolta é muito clara se tratando do Abel, porque são 2 pesos e 2 medidas. Um técnico ganhar 8 jogos de suspensão por atitudes irônicas, por atitudes que não envolveram uma agressão tão específica, verbal assim.
acho mais de cagão, ou que seja uma situação que não fere a ética, é algo dentro do futebol. A gente vê, por exemplo, o Hulk é um jogador que não deixa nenhum árbitro respirar, fica em cima. Então, são inúmeros casos que a gente vê, e tem também outros técnicos também com atitudes semelhantes. Você vê o quanto teve de chiliques do Zubeldia, tanto lá no São Paulo, como também no próprio Fluminense. Então, fica muito difícil da gente acreditar que é uma decisão que parte, de fato, de alguma neutralidade. Muito pelo contrário. Fica, assim, a impressão de que há uma questão muito além, talvez até pessoal, ou talvez até algum interesse clubista, de ter de prejudicar de uma forma muito mais específica. Porque os 8 jogos é absurdo. Claro, cabe recurso, mas, cara, só de você pegar em uma situação que está o campeonato e você fazer com que o clube tenha que se preocupar em abrir recurso, em recorrer de uma decisão, já é um desgaste muito grande, de uma situação boba. Vocês já perceberam, galera, que quando tudo está indo bem no Palmeiras, alguma coisa acontece para estragar a festa do Palmeiras? Já perceberam isso? Eles sempre fazem algo para prejudicar o Palmeiras. Parece uma perseguição, parece que é jogada de interesse, parece que como ela falou ali, clubismo, uma espécie de clubismo ou perseguição, porque são 2 pesos e 2 medidas, como eu falei. Vamos ver se eles vão ser corretos em tudo, né? Em tudo que eles falam, porque é fácil julgar o Palmeiras, é fácil punir o Abel Ferreira. Vamos ver se com os outros técnicos vai ser a atitude do STJD vai ser a mesma com o que foi com o nosso técnico. Vamos ver, isso que eu quero ver. Mas o Abel, ele enche o saco do juiz, ele pressiona o juiz. Pressiona o quê? Sabe o que pressiona o juiz? Todos os técnicos. Quando um certo clube vai lá na semana e assume toda uma euforia no grito não, começa a reclamar da visita surpresa para avaliar doping, porque isso atrapalha o desenvolvimento técnico do próprio treino, e aí na semana faz um alvoroço, e aí quando acontece de fato uma situação que envolve a arbitragem jogando em casa... O diretor esportivo falando todo o dia em relação à arbitragem, jogando pressão. Exato! Isso tudo também pressiona a arbitragem. Se agora tem um cuidado com a arbitragem quanto à pressão, bate na CBF. Fala assim, CBF, começa a profissionalizar os árbitros. Começa a levar um pouco mais de proteção neles em algumas situações para se sentirem mais seguros em saber que em determinado jogo eles podem tomar a decisão que é cabível, que não vai ser prejudicado. Ou, se tiver que ser prejudicado, aplica uma punição viável, né? Uma punição de afastamento, claro, não rebaixar pra Série C, como que se assim, ele errou aqui, mas pode errar lá na Série C que tá tudo certo. Então começa a pensar na arbitragem pelo lado da CBF e arbitragem. Agora falar que é o Abel que afeta nesse ponto, o Abel que pressiona, se o Abel pressionasse o quanto falam, o Palmeiras não teria acumulado tantos erros de arbitragem como teve contra, principalmente uma final de Libertadores, que foi uma expulsão do senhor Pulgar. E sem contar as narrativas que houve hoje, né? Eu queria saber que essas pessoas, que o Abel é o maior culpado aonde? Aonde que o Abel é culpado pela crise de personalidade dos técnicos brasileiros em relação à arbitragem? Pelo amor de Deus, né, galera? Da onde é que eles tiraram isso, né? Então quer dizer que o Abel é o que incentiva os técnicos discutirem com os árbitros, os técnicos xingarem os árbitros à beira de campo? Isso vocês estão de brincadeira, né, galera? Pelo amor de Deus, este é o país que vivemos, né, galera? Há 40 anos que treinador à beira do campo xinga juiz. Ou será que você é burro? Aliás, você deve ser muito burro para ter falado isso. Você é burro ou clubista, aliás, os dois. Por quê? Os dirigentes do seu clube, são os primeiros a choramingar, até na Federação Paulista. Treinador que já passou pelo seu clube, cansou de xingar juiz à beira do campo.
Eu queria saber por que essas pessoas não têm, por exemplo, o mesmo comportamento com o Dorival, que é um baita cara, mas que xinga juiz à beira do campo. Com o Fernando Diniz, que é queridinho de todo mundo, mas xinga um monte de juiz à beira do campo. Com o Zubeldia, com o Sampaoli, com vários treinadores, com dirigentes. Por que vocês não pegam esses caras de exemplo também? Peçam punição pra eles. Peçam punição pra eles. É fácil atacar o Abel Ferreira. E eu sou um cara que quando o Abel exagera, quando é expulso porque reclama de um lateral, eu venho aqui e falo, porra, Abel, não precisa. Eu falo que às vezes ele gasta cartucho com reclamações desnecessárias. É um fato. Pois é, Lu, é uma informação que inicialmente foi um rumor, mas as negociações avançaram. Agora o Latifi vai trazer aí, galera, informação sobre a Nubank, que pode assumir o name rights do estádio do Palmeiras aí. E o nome, hein? Como que vai ser o nome? Aí que a gente vai estar ansioso para saber, hein? E o Nubank deve assumir em breve os naming rights do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né, que ficou muito popularizado nos últimos anos, e esse acordo deve ser anunciado já nos próximos dias, uma mudança bem drástica, e que o Palmeiras deve receber um bom valor, né? Pessoas da W Torre entendiam que esse acordo que foi firmado em 2013 estava muito defasado, né? Quando o Palmeiras assina esse acordo, o time estava brigando para não cair para a Série B, não era o time vitorioso que se formou nos últimos anos, e aí esse novo acordo pode render ao Palmeiras cerca de 10 milhões por temporada, hoje 51 milhões de reais, e depois das correções de PCA, o Palmeiras recebia cerca de 25, não Palmeiras, né? Palmeiras e W Torre recebiam 25 milhões de reais, então é um aumento de quase 50% em cima disso. A informação inicial do jornal O Globo, confirmada por mim e por Danilo Lavieri. Então, nos próximos dias deve ser oficializada essa mudança, uma notícia bastante impactante aí no mercado dos naming rights dos estádios, viu, Lu? Bastante, né, Danilo, né? Já tinha criado assim uma história do Allianz Parque, então o Nubank assumindo. Tem placa de rua. Tem placa de rua escrito Allianz Parque. É porque o case, né, quando a gente estuda name rights em geral, o caso que a W Torre conduziu de uma forma muito boa esse nome do estádio, porque o Palmeiras, ele nomeia antes de o estádio terminar a reforma e começa desde o dia 1 sendo chamado pelo nome, que é o principal desafio de você conseguir nomear arenas, é você conseguir chegar do dia 1 em diante e você conseguir chamar de Allianz Parque propriamente dito. E muitas vezes o Morumbi, que agora virou Morumbi, as pessoas falam Morumbi, se o Maracanã tivesse um outro nome, como chegou também, ia ser muito mais difícil você conseguir. E não estou dizendo pra gente jornalista, pra escrever, não, estou dizendo pro nome pegar na rua mesmo. É muito mais fácil. Exato, o estádio do Atlético Paranaense mudou de nome várias vezes. Então é muito mais, você ouve até hoje o nome Itaquerão pro estádio do Corinthians, porque não tinha nome. E lá atrás foi chamado de Itaquerão pela imprensa, por torcedores, eu acho que acabou pegando Itaquera. Acabou pegando mais Itaquera. Mas você ouve mais do que Neoquímica Arena, é isso que eu estou dizendo. É porque o estádio é em Itaquera, o estádio do Morumbi. E porque não foi desde o nome do dia 1, né? O name rights, ele idealmente é do dia 1 e fica por um longo período. E o Allianz, hoje, ele é um caso de sucesso nesse sentido, porque do dia 1 até hoje era Allianz. Eu acho que vai ser bem difícil essa mudança do Allianz para Nu Arena, sei lá como vai chamar. Galera palmeirense, nem tudo foi notícia ruim nesse vídeo, né? Por mesmo notícia boa, o Palmeiras está praticamente fechado aí com a Nubank, né, que vai assumir o name rights do Verdão. A polêmica grande é o nome do estádio, né? O nome do estádio, não estou falando de Nu Arena, Nubank Park, ainda não sabem qual que vai ser, a gente não sabe qual que vai ser o nome definido aí para o estádio do Verdão. Mas de fato a Nubank vai trazer muita grana para o Palmeiras aí. Palmeiras que a longo prazo pode faturar até 1 bilhão de reais até mais ou menos até 2044, né, galera? Então tá praticamente fechado aí, Palmeiras e Nubank, muita grana pro Verdão. Agora já voltando sobre o assunto do Abel Ferreira, é sacanagem, né, galera? Deixa o seu comentário no vídeo aí, o que vocês acharam dessa notícia polêmica do nosso treinador aí,
que pode pegar um gancho de mais 6 jogos, porque já cumpriu 2 jogos, né? Já cumpriu 2 jogos, seria o gancho de 8 jogos, mas como ele cumpriu 2, então teria mais 6 para cumprir, mas o Palmeiras vai recorrer. Eu não sei não, né? Do jeito que o STJD é perigoso o nosso treinador não estar na beira do gramado nesse clássico contra a equipe do Corinthians. Mas é brincadeira o que fazem com o Palmeiras e a perseguição contra o nosso técnico Abel Ferreira, que muitas vezes é exagerado na beira de campo. Tem horas que ele passa dos limites, isso é verdade, ele é esquentado, o nosso treinador é pavio curto, mas a gente já vê que os árbitros parece que fazem de tudo para provocar o treinador, porque já sabem do temperamento do nosso técnico, né, galera? Mas é brincadeira essa punição bizarra aí, e não deixaram o Palmeiras mostrar o vídeo para provar, né, galera? As provas do Palmeiras não foi permitida aí. O STJD não permitiu que os advogados do Palmeiras mostrassem o vídeo, né? Agora eles já entraram com recurso aí desse dublador. É brincadeira, é sacanagem, né, galera? Deixa aí o seu comentário no vídeo, o que você está achando de tudo isso. Vocês acham que é justa essa punição do nosso técnico? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!